Sejam bem-vindos ao meu canal, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Gente, hoje eu tô aqui pra falar desse livro do Augusto Cury, que se chama Armadilhas da Mente. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li do Augusto Cury e, gente, eu posso dizer que é um livro maravilhoso. Como abriu a minha mente a respeito de como a mente é complexa e quão necessário é a gente apreciar as coisas simples da vida. Aqui nesse livro, de Armadilhas da Mente, fala a história de Camille, que é uma mulher rica, né, uma mulher que é bem-sucedida e tal, só que ela tem problemas emocionais, problemas de ansiedade devido a alguns traumas. E mesmo com toda a riqueza dela, ela pode comprar de tudo menos paz. Então, ela acaba indo para uma fazenda, e nessa fazenda ela conhece um jardineiro. E esse jardineiro, mesmo sendo pobre, ele é feliz, ele é contente, sempre com as coisas. Camille começa a ficar com um pouco de raiva dele, porque a Camille começa a ter um tipo de inveja do jardineiro, pensando assim, como um homem que é tão simples, que é pobre, que trabalha aqui nessa fazenda cuidando de um jardim, muitas vezes não tem o luxo que eu tenho, não tem as riquezas que eu tenho, e é tão tranquilo, e sabe, e confia tanto assim na vida e tudo mais. Só que, com o tempo, ela é um pouquinho, assim, meio metida, meio chatinha, né? Assim, você lendo a história, você percebe que ela é um pouco chatinha. Só que depois de um tempo, ela vai entendendo que a vida é melhor quando é simples, quando você sabe apreciar as coisas simples. Então, ela é uma mulher que confia muito na sua inteligência, não dava certo com nenhum psiquiatra. Todo psiquiatra que ela ia para conversar, para dizer sobre os problemas dela, ela nunca conseguia conversar com eles numa boa. Então, muitas vezes ela desistia do tratamento com o psiquiatra, ou os próprios psiquiatras desistiam de fazer tratamento com ela, justamente por ela ser uma pessoa difícil de lidar. E aí ela encontra Marcos Polo, né, que é o nome para o Augusto Cury, né, que ele sempre se coloca nos livros como Marcos Polo. Então, ele começa a conversar com ela e ela começa a entrar em alguns debates com ele também, né? E aí, o marido dela acaba vendo que ela está com a saúde mental cada vez mais deteriorada e aí diz, olha, vamos para essa fazenda, você fica lá um tempo para você descansar um pouco a mente e tudo mais. Quando ela está lá, ela começa a ter alguns problemas com o marido dela, né? O marido dela acaba querendo botar ela para uma internação e tudo mais. E ela reluta porque depois de um tempo ela começa a gostar ali da fazenda e quer ficar por lá mesmo. E ela começa a ter alguns conflitos conjugais, justamente porque a saúde mental dela estava se deteriorando tanto que nem mesmo o marido dela estava conseguindo contornar a situação. Chegando lá pro finalzinho do livro, o marido dela fica querendo vender o local onde ela estava, querendo vender a fazenda. E ela não quer de jeito nenhum, porque ela não quer perder as pessoas que ela conheceu. Ao longo do livro ela começa a fazer amizade com o jardineiro, que antes ela tinha aquela inveja, né, dava aquelas cutucadas de como ele poderia ser uma pessoa interessante. E algumas pessoas que trabalhavam lá, as cozinheiras e outras pessoas, não gostavam muito dela porque ela era, assim, muito metida, digamos assim, né? Tinha aquela questão arrogante, porque ela tinha questão intelectual, né? Era inteligente, mas também tinha muita questão financeira, né? Então o jardineiro começa a dar, ao longo do livro, alguns insights para ela entender que nem tudo na vida é sobre dinheiro, que nem tudo na vida é sobre você ter conhecimento. É tanto que o jardineiro ele era analfabeto. E mesmo analfabeto, ele conseguiu dar uma aula para ela do significado da vida. Então, assim, é um livro maravilhoso. Eu contei aqui superficialmente a respeito do livro, mas é um livro, assim, maravilhoso que vocês precisam ler, tá? O primeiro livro que eu li do Augusto Cury, Armadilhas da Mente. E me fez entender a respeito de muita coisa, tá? Assim diz no livro. Camille é uma mulher bela, rica e brilhante, capaz de deixar as pessoas impressionadas com sua habilidade de debater e argumentar. Mas seus diplomas e seu intelecto não foram suficientes para evitar que se tornasse vítima de suas próprias emoções. Casada com o banqueiro Marco Túlio, Camille sempre foi fechada em seu próprio mundo. Crítica, obsessiva e pessimista, não gostava de ser confrontada e não se curvava diante de ninguém. Vendo o quadro da esposa se agravar, Marco Túlio resolve comprar uma fazenda para que ela possa se afastar do estresse da cidade. Mas os pesadelos constantes não a deixam dormir e os transtornos mentais a impedem de sair de casa.
A reviravolta, porém, muitas vezes começa onde menos se espera. Quando conhece o excêntrico jardineiro da fazenda, Camille se surpreende com sua inteligência e, ao interagir com ele, a alegria volta pouco a pouco ao seu coração. Em seguida, entra na sua vida o sábio psiquiatra Marco Polo, que a estimula a encarar seus traumas e a procurar um personagem que deixou pelo caminho, ela mesma. Profunda e emocionante, Armadilhas da Mente é uma aula de filosofia e psicologia que mostra que os labirintos da psique humana são bem mais complexos do que qualquer um é capaz de imaginar. Então, o que eu posso perceber desse livro é que ele quer passar a mensagem de que não importa se você tem muito dinheiro, se você é uma pessoa muito inteligente, a mente humana é complexa e por mais que você tenha grande inteligência e você use da sua inteligência para solucionar alguns problemas da vida, existem problemas que são mais complexos. E existem coisas que não dependem simplesmente da sua intelectualidade. Eu tenho um grande alto QI, então vou conseguir resolver esse problema. Não é bem assim. Você resolve os seus problemas quando você simplifica a sua vida. Então, ela entendeu alguns princípios, né? Quem lê esse livro, tá? Porque eu não vou dar mais detalhes aqui, isso que eu não posso entregar a graça toda do livro, né? Mas quem lê esse livro vai entender que a Camille, aqui, ela aprendeu alguns princípios com o jardineiro. Princípios que não dependem de se ter uma alta intelectualidade para você aprender e colocar em prática na sua vida. Mas você entender que as suas emoções são uma parte muito importante da sua vida e você precisa zelar por elas. Porque tem pessoas que levam a vida inteira preocupada com riqueza, preocupada com fama, preocupada com tantas outras coisas e deixa de lado a si mesma. Então esse livro é para falar do resgate de Camille. Ela deixou, né, na sua vida ela mesma. Ela deixou ela mesma ao longo do caminho. Talvez na busca justamente do reconhecimento, do dinheiro, de tantas coisas, ela se largou no caminho. Quantas pessoas não são assim, né? Quantas pessoas ao longo do caminho se deixam, se largam, simplesmente porque estão em busca de alguma coisa. E nada compensa, sabe? Não compensa você precisar se largar a sua essência para ir em busca de qualquer objetivo que seja. Então, gente, deem uma chance para esse livro. Esse livro é maravilhoso. É tanto que depois que eu li esse livro do Augusto Cury, eu comecei a ler muitos outros livros dele. E eu simplesmente amei. E depois eu venho trazer outras resenhas de outros livros para vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e um grande beijo para vocês.